Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver mais um caso em que usei o hidroxicálcio como tratamento para uma perfuração radicular. Vamos ver primeiro esse caso e depois voltamos para comentar alguma coisa. Vamos ver. Observem essa radiografia. Ela me foi enviada pelo colega e acredito que nesse momento ele deve ter percebido algum filete de sangramento que subitamente apareceu. Ele estava fazendo preparo para a colocação de um pino e deve ter percebido isso. Imagino também que ele deve ter pensado que não estaria ainda perfurado. É como se fosse ufa, por pouco. Mas não, na verdade a perfuração ocorreu desde essa região aqui. Esse paciente, na verdade essa paciente me foi encaminhada e eu estou aqui já tratando primeiro a perfuração, que mais uma vez está nessas imediações, com o hidroxicálcio. Não toquei por enquanto no canal, eu preferi então primeiro proteger essa região e ao mesmo tempo com hidroxicálcio começar a fazer um combate à contaminação, à infecção. Aqui sim, agora eu estou retratando o canal e nesse momento chegou a hora de fazer a sua obturação. Ele está sob isolamento, mas nesse momento eu estou observando se por acaso houve algum extravasamento de material obturador e explico o porquê. Eu fiz aqui, como isso está perfurado, como isso está aberto, eu fiz um tampão com hidroxicálcio para evitar justamente isso, ou minimizar essa possibilidade de que na hora de condensar esse material, o material que eu estou obturando, ou no caso reobturando o canal, extravasasse pela perfuração. Então, nesse local, existe um tampão com hidroxicálcio. Aqui está o momento em que a obturação foi concluída, há um provisório colocado, há uma proteção. E observem que nada extravasou, é justamente nesse local que existe a perfuração. Vamos ver agora o que ocorreu depois que esse procedimento foi feito. Eu quero que na imagem que vem a seguir, que você observe bem as mudanças que ocorreram nessa região. Você vai ver depois também a obturação, a lesão preapical, mas concentre a sua visão, concentre a sua atenção para as mudanças nessa região. Vamos ver agora o que ocorreu então. Observe que vai haver uma transformação nesse sentido, a lesão preapical vai desaparecer e você vai observar que há de fato uma mudança naquela qualidade da obturação. Vamos voltar às imagens fixas. No dia em que eu estava fazendo o tampão com hidroxicálcio, no mesmo dia, na mesma sessão, foi feita a obturação. Ela foi feita logo após a colocação desse tampão. E temos aqui uma imagem de 9 anos depois. Esse dente foi extraído, o colega não quis confiar nessas condições. E aqui agora há uma ponte fixa de orelha a orelha. Então vejam, esse colega confiou o que seria uma tentativa de fechamento da perfuração e colocou sobre isso, sobre esse tratamento, uma prótese com essa extensão de orelha a orelha. Eu vejo 9 anos depois que a lesão preapical desapareceu, mas o mais importante é considerarmos isso aqui. Essa qualidade da obturação aqui não está nem de longe igual a essa aqui, dá para perceber claramente.
Portanto, eu devo imaginar que, como ela perdeu muito a sua densidade, a sua homogeneidade, eu posso e devo imaginar que, pela perfuração, vamos lembrar que ela não estava fechada. O que eu fiz foi tão somente proteger com o tampão hidroxicálcio para evitar que houvesse um extravasamento numa quantidade muito grande. Então vejamos aqui agora que essa imagem tão homogênea da obturação aqui não existe mais. Numa comprovação de que houve penetração de fluidos teciduais pela perfuração e que fez com que o componente solúvel da obturação, no caso o cimento obturador, desaparecesse. E com isso eu perco a homogeneidade dessa obturação. Comprova-se assim, ou talvez vocês possam deduzir comigo, que aqui houve de fato penetração dos fluidos teciduais pela perfuração que existia e com o tempo deve ter sido selada. Mesmo assim, não houve interferência no processo de reparo. Vamos ver isso de uma outra maneira. Eu vou voltar às imagens desde o início do tratamento. Observem aqui, por exemplo, que desde o início eu tenho essa imagem aqui, ó, que parece ser do forame incisivo. Aqui ela se repete, mas observem também que em nenhum momento houve essa imagem que fizesse a projeção desse forame incisivo para esse dente, para essa região. Mais uma vez aqui, a imagem está firme, aqui nada, normal. Mais uma vez essa imagem aparece aqui, aqui normal. E quando nós temos então, 9 anos depois, em que não há mais uma imagem desse tipo aqui, nós podemos agora fazer um estudo radiográfico, uma interpretação radiográfica. Isso aqui certamente é uma imagem de lesão em função da perfuração que ocorreu na face vestibular e, portanto, essa imagem da lesão, ela se sobrepõe à raiz. Por isso, o tempo todo aparece aqui. No entanto, assim que houve a cura, e vejam que ela não mais se projeta aqui, eu tenho uma raiz mostrando, digamos, uma limpeza, um desaparecimento dessa imagem. Uma outra maneira de acompanhar que de fato houve o desaparecimento da patologia, cura do processo que não só se manifesta nessa região, como também nessa aqui. Antes de mais nada, eu quero deixar bem registrado. Eu não estou dizendo, não há essa intenção em nenhum momento. Eu não quero dizer que o MTA não deve ser aplicado nessas situações. Muito pelo contrário, é um material muito interessante. A minha intenção é fundamentalmente colocar a terapia, colocar o tratamento com hidroxicálcio também em perfurações radiculares, perfurações de Furca, tampões apicais, como uma alternativa, porque isso de fato funciona. Eu acredito não, eu tenho certeza que o hidroxicálcio foi abandonado nessas terapias porque não apresenta características físicas como apresenta o MTA. E não há como comparar isso, sem dúvida. O MTA sela como o hidroxicálcio jamais selará. Mas também longe de imaginar que o MTA veda hermeticamente. Não veda. Até porque, gente, vedamento hermético não existe. Então, acredito que por conta da ausência dessa característica física do hidroxicálcio, abandonou-se, descartou-se o seu uso. Quando, na verdade, é uma substância muito interessante, como vimos
e eu os convidaria a ver os vídeos anteriores para que possam confirmar mais isso. E tem algo que nós não podemos deixar de lembrar. A realidade social do nosso país não permite que muitas pessoas possam arcar com os custos de um tratamento à base de MTA. O custo do hidroxicálcio, o custo que se acrescenta ao tratamento, ou que se acrescentaria pelo uso do hidroxicálcio, é infinitamente menor. Aliás, inexiste. Então, a realidade social de um país jamais deve ser esquecida. E nesse caso, nós temos essa substância, hidroxicálcio, como uma alternativa, como uma opção que funciona mesmo. E vocês puderam confirmar isso aqui. É somente isso. É uma alternativa. Não é a negação de uma substância que também existe e que também funciona. Grande abraço.